Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Para a gente entender o versículo 22, vamos ler o 21. Atos 13, 21. Então, eles pediram um rei. E Deus lhe deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto pelo espaço de 40 anos. E tendo tirado este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Amém. Só até aqui. Pai, muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Bendizemos o teu nome, ó Deus, pela tua bondade, tua graça, tua misericórdia sobre nós, teu amor incomparável, tua paz que excede todo entendimento. O teu reino não é comida nem bebida. Teu reino é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Ou seja, Senhor, no teu reino somos saciados no teu Espírito Santo, Senhor. Por isso, sem o teu Espírito, essa palavra não entra em nenhum coração, porque só ouvirão a voz da minha boca. Mas para ouvir a voz do teu Espírito, ó Deus, pedimos, abre os nossos corações e o nosso entendimento, para ouvirmos o teu Espírito falando conosco, para o teu Espírito nos consertar, para o teu Espírito nos transformar, para o teu Espírito nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. No nome de Jesus pedimos assim, Senhor, para a glória do Filho de Deus. Amém. Amém. Pode sentar, querido, por favor. Quando eu vejo esse versículo, quando o apóstolo Paulo está aqui pregando, falando da palavra de Deus, contando, dando testemunho acerca da intervenção de Deus nos séculos e nas gerações, falando a respeito da intervenção, ele veio contando a história das atuações de Deus ao longo do tempo. Não é à toa que esse livro se chama Livro dos Atos, livro das atuações de Deus. Eu penso que o livro de Atos devia ser os atos do Espírito Santo na vida dos apóstolos. Porque, se você observar, o Espírito Santo impede Paulo de ir para um lugar. O Espírito Santo convoca Paulo para ir para outro lugar. Ele embarrera Paulo em um determinado lugar. Ele aponta outra direção. Então é a direção do Espírito totalmente aqui. E mais uma vez aqui, o apóstolo Paulo, que sabe que está sendo guiado pelo Espírito, ele dá ele prega, né? Ele dá uma pregação na igreja de Antioquia, e falando àqueles homens, ele fala sobre Davi, homem segundo o coração de Deus, que fará toda a minha vontade. Será que Paulo conhece Davi? Será que Paulo sabe quem é Davi? Quem foi Davi? Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas calma aí. Davi tem umas coisas aqui bem complicadas. Davi é exemplo de pai? Não. Davi é exemplo de marido? Não. Davi é um exemplo dentro da sua casa? Não. Davi é um homem segundo o coração de Deus como um chefe de família? Não. Eu não posso dizer que Davi seja um homem segundo o coração nem diante do exército que ele liderava,
nós podemos dizer que ele é um homem segundo o coração de Deus. Ele não é um homem segundo o coração de Deus em vários âmbitos da sua vida. Como que o apóstolo Paulo teve essa palavra apontada para Davi e dizendo que ele é um homem segundo o coração de Deus que fará toda a minha vontade? Isso é muito profundo. Isso é muito grandioso para o homem. Fará toda a minha vontade. Olha o que diz o versículo 23. Da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. Jesus, da descendência deste, da descendência de Davi, conforme a promessa, que nós acabamos de ler lá no Salmo 89, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. Jesus é o Salvador. Porque se dependesse de Davi... Mas eu queria pensar um pouquinho na vida de Davi, pensar no que Davi foi, e algumas pessoas hoje se justificam, aliás, homens, se justificam muito com o comportamento de Davi. Se justificam nos erros de Davi. Ah, mas Davi teve várias esposas. Ah, Davi também caiu e ele era o homem segundo o coração de Deus. Ah, Davi também criou pessimamente mal seus filhos. Cometeu erros graves na criação de seus filhos. Foi um homem ardiloso com Batseba. Foi um homem ardiloso com o marido de Batseba. Qual era o nome do marido de Batseba? Como? Urias? Ah, pensei que você já tinha esquecido. Que bom que você lembra. Urias. O que Davi fez com Urias? Colocou Urias no fronte de batalha para que Urias fosse morto. Colocou Urias no primeiro pelotão, digamos, da batalha e foi morto. E onde estava Davi? Onde estava o homem segundo o coração de Deus? Na varanda. O povo dele, templo ao Senhor, porque suas mãos eram cheias de sangue. Davi era homem de combate, homem de guerra, homem de sangue. E ele não estava mais no combate. Ele louvando a um Deus que é tão misericordioso que ele faz aliança com um homem desses. Sabendo quem ele era, sabendo de sua maldade, sabendo que o seu coração... Você acha que Deus foi pego de surpresa quando Davi adultera com Batseba e faz aquela sutil trama, né? Porque eu não sei se você sabe que a trama que ele fez com Batseba é muito terrível. Ele viu a mulher tomando banho, chamou ela, teve relações com ela, e para que ele não fosse acusado de ter um filho de um adultério, ele manda o homem sair do fronte, volta a Urias, e só que tem um problema: Urias é tão fiel ao combate, tão fiel à batalha, que ele não vai para casa descansar. Ele não vai para o seio da sua esposa, ele não vai para o seu lar, ele não entra no seu lar, ele fica à porta da cidade e esperando mais uma vez Davi liberá-lo para a batalha. Era um soldado fiel, era um homem fiel. E como Davi viu isso, como ele viu que ele não teve relações com a sua esposa, o que ele faz? Preciso eliminar esse cara. Preciso eliminar esse cara. Ele bota ele no campo de batalha, ele morre no campo de batalha. E o pior de tudo é que Davi, ele fala para todo mundo. Isso é que acho que é incrível isso. A gente às vezes não lembra às vezes dessas coisas. Ele fala para todo mundo que ele vai assumir o filho de Urias. Mas o filho é dele.
Isso não parece novela? Isso não parece uma cena de uma novela? Traição, intrigas, contendas, adultério. Isso não parece uma novela? Isso daria cartaz. Aliás, uma determinada organização que só põe assim pitadas do nome de Jesus nela. Essa organização, ela faz assim. Ela faz o que ela quer com a palavra, só que ela pega o nome de Jesus e bota umas pitadinhas assim de Jesus nela. Ela fez aí uma novela a respeito de Davi, né? Novelizou a Bíblia. E quando você noveliza alguma coisa, para chamar a atenção, para prender as pessoas, o que a gente gosta? Desgraça, sangue, intriga, contenda, adultério, é o que prende as pessoas. E, incrivelmente, eles conseguiram fazer isso. Isso é uma tragédia. Isso é uma tragédia. É banalizar o texto bíblico. É banalizar a palavra de Deus. É banalizar a instrução de Deus. Aquilo que está escrito a respeito de Davi é para que a gente aprenda com ele. Aprenda com os erros dele. A não cometer os erros dele. Não cair de novo nos mesmos erros. Davi assume o filho de Batseba, que era seu próprio filho, e diz para todo mundo, não, eu vou assumir o filho de Urias. E todo mundo fica aplaudindo ele. E aí que vem um interessante assunto. E nós falamos aqui com os homens. Um amigo de verdade. Um amigo de verdade. Ele vai botar o dedo no seu rostinho. E vai falar para você. Você é um canalha. Esse é seu amigo. Amigo não é o que abraça. Não é o que beija. Não é o que está sempre na tua casa. Não é o que te afaga. Amigo de verdade é que põe a mão no, assim, o dedo no seu rosto, como o profeta Natan. Penso que seja o melhor amigo que Davi teve. Apesar de Davi considerar Jonatas seu melhor amigo, penso que Natan tenha sido seu melhor amigo. Porque ele falou para ele, você é o desgraçado. E Deus estava disposto a te matar. Está disposto a acabar com a tua vida se você não se arrepender. Eu queria ver 3 Davis, nós não vamos ler o texto todo, mas eu queria ver o Davi dependente, o Davi parcialmente dependente e o Davi completamente independente de Deus. Rapidamente, por favor. 1 Samuel 16. É bem rápido, não vou ler tudo não, tá? 1 Samuel 16. Fica para a sua meditação em casa a leitura desses capítulos. Esse é o Davi dependente. Você pode ler comigo, versículo 10. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé, o Senhor não escolheu estes. O Senhor não escolheu estes. Agora, uma pergunta que eu queria fazer aqui. Será que Deus não sabia que Davi, ao longo do tempo, conforme fosse ficando mais velho, será que ele não sabia que Davi ia cometer esse grande adultério, essa tragédia que ele cometeu? Será que Davi não seria esse homem parcialmente fiel, como ele foi nessa tragédia com Batseba? Será que Deus não sabia que Davi ia rejeitar seus filhos em algumas ocasiões? Será que Deus não sabia que ele seria um péssimo marido, um péssimo pai? Será que Deus não sabia que ele seria um rei falho e que começaria a ficar cada vez mais independente dele? Será que Deus foi pego de surpresa? Será que Deus escolheu esse homem sem saber? Porque ele escolheu ele quando ele estava na total dependência de Deus. Ele não estava nem na casa do seu pai. Ele era o rejeitado. Ele era como que aquele que cuida das coisas sujas,
cuida de ovelhas. Pastores de ovelhas eram considerados pessoas de segundo escalão, segunda categoria, nem sentavam-se à mesa para comer. Queria te fazer uma outra pergunta. Será que Jesus se surpreendeu com Judas? Quando ele escolheu Judas? Será que Jesus se surpreendeu com Pedro? Quando Pedro nega Jesus 3 vezes? Será que quando ele te escolheu, você era maravilhoso? E ao longo do tempo você foi se tornando mal? Ou você continuou mal, desde sempre? Será que Davi, aqui no pasto, cuidando das ovelhas, entoando sua harpa, fazendo o trabalho sujo, ele cuidava também do monturo da casa. O monturo significa que ele cuidava do lixo da casa. Ele que juntava o lixo, eu não sei se eles tacavam fogo no lixo, devia ser. Porque dizem que no monturo tinha cinzas, então o monturo devia ser um local que eles colocavam fogo para queimar o lixo da casa, os detritos, os dejetos. Será que ele tinha um coração absolutamente voltado para fazer a vontade de Deus? Será que o coração de Davi nessa hora aqui era absolutamente perfeito e sem pecado? Porque no Salmo 51 ele diz que em pecado me concebeu minha mãe. Se no Salmo 51 ele está dizendo que em pecado me concebeu minha mãe, é que ele sabe que é pecador. E ele é escolhido por Deus ainda sendo pecador. E muito pecador. Apesar de ser um homem, um jovem, um moço de trabalho, trabalhador, um moço que honra a Deus, que louva a Deus, que honra o seu pai, que está ali diante da presença de Deus, cuidando das ovelhas do seu pai, tocando para o público nenhum, tocando para as ovelhas. Davi não é famoso. Davi ele se torna conhecido porque toca para as ovelhas. Seus amigos o conheciam porque ele era homem sisudo, temente a Deus, e que era hábil, músico, habilidoso na harpa. Isso é maravilhoso. Deus o escolheu. Queria te dizer que Deus te escolheu. Não foi você que escolheu a Deus. Deus escolheu você antes da fundação do mundo. Por quê? Como? Ele já tinha me visto? Ele sabia alguma coisa? Não, por pura misericórdia e graça. Ele escolheu você. Ele me escolheu. Por quê? Não sei. Porque Ele quis. Porque era a vontade dEle. Porque foi o propósito dEle. Porque essa era a agenda dEle, o plano dEle, antes da fundação do mundo. Não é por mérito nosso, não é por mérito de Davi. Mas olha o que diz o versículo 11. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos, boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Que coisa maravilhosa. Você lembra do dia que o Senhor te ungiu com o Espírito Santo? Sabe qual é esse dia? O dia que a voz de Deus entrou poderosa no teu coração. O dia que a voz de Deus falou mais alto no teu interior, que você não conseguiu ficar alheio a essa voz. O dia que você pensou: meu Deus, Jesus é a minha única esperança. Jesus é a minha única saída. Nesse dia é o primeiro amor. É o primeiro amor. É o dia do amor.
É o momento do grande amor. É o grande acontecimento. É o maior acontecimento das nossas vidas. O nosso amado nos encontrou. O nosso amado nos chamou. O nosso amado nos escolheu. Que dia maravilhoso. Um dia de total dependência. Nesse dia nós dobramos os nossos joelhos. Nesse dia nós choramos. Nesse dia nós ficamos profundamente felizes. Nesse dia tivemos completa convicção de quem somos e de quem Ele é. Que dia maravilhoso. Um dia de dependência. Mas aí o tempo passou. 2 Samuel. Pule para 2 Samuel. Capítulo 11. Esse que nós vimos foi o primeiro Davi. Esse aqui é o segundo Davi. Você vai verificar que no capítulo 11 e capítulo 12, Davi comete o adultério com Batseba, no capítulo 11. Versículo 6, Davi e Urias. Versículo 14, a morte de Urias. Olha o que diz o versículo 26 no capítulo 11. Ouvindo, pois, a mulher de Urias, que seu marido era morto, ela o pranteou. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e trouxe para o palácio. Tornou-se ela sua mulher e ela lhe deu à luz um filho. Porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Opa, calma aí. Como que o apóstolo Paulo, pregando o evangelho, dissertando a respeito de toda a história, de todo o texto bíblico, aliás, há um grande e grave erro nos dias de hoje, que as pessoas... Eu falei pela metade de uma charge que eu vi. Semana passada eu estava ouvindo a pregação de novo para ver as coisas que eu falo, que eu fico assim, meu Deus do céu, não completo o que eu falo. E eu lembrei dessa charge agora. A charge era um homem com gravata, com terno, e uma Bíblia desse tamanho. Aquela Bíblia que eu falei que era boa para acertar na cabeça da criança quando ela faz besteira, sabe? Para você disciplinar seu filho, lembra disso? Então, e nessa charge esse homem estava de frente para um jovem, todo descolado, todo tatuado, com piercing, cabelo descolorido, doido para fazer um TikTok, doido, com a Bíblia ainda por cima. Então, esse homem de uma geração atrás, ele se deparou com esse jovem dessa geração e ele falou assim, por que a tua Bíblia é tão fina assim? Aí eu achei muito interessante. Ele falou que o jovem mais novo, ele falou assim, eu retirei as partes que eu não gosto. Eu falei, caramba. No capítulo 5 de Atos, não precisa abrir não abre agora não. Deus dá uma espécie de corrigida na rota de Pedro, porque Pedro estava ali e milagres estavam acontecendo, sinais e prodígios e maravilhas estavam acontecendo, e aí Pedro foi preso. Pedro é preso, e os irmãos começam a orar por Pedro, e aí o local onde ele está treme, uma série de coisas acontecem, e um anjo do Senhor, aparece a Pedro. E ele fala uma coisa muito importante. Depois você lê em Atos capítulo 5. Não lê agora não. Ele falou assim, ensina toda a Escritura. Sabe o que as pessoas estão fazendo hoje? Pega só a parte que é mais palatável, agradável, menos agressiva. Tira o fio da espada. Ou seja, coloca essa espada com um fio menos afiado para não causar tanto dano assim nas almas, nas juntas e medulas, alma e espírito.
Coloca uma espada que não seja tão pontiaguda, que não seja de 2 gumes. Coloca uma espada com um gume mais assim, estranho. Sabe o que é interessante? Tem um texto, nós lemos esse texto, se eu não me engano, é Provérbios, capítulo 17, se eu não me engano. Fala sobre amizade. E olha o que está escrito aqui no capítulo 12. Qual é o título no capítulo 12? Natã repreende Davi. Esse aqui é o melhor amigo para Davi. Foi o melhor amigo que Davi teve. Foi o melhor amigo que ele teve. Porque se Natã não aparece para Davi, sabe o que acontece com Davi? Lê comigo aqui a partir do versículo 12. 12. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado. Não morrerás. Mas posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para sua casa. Natã não ficou na casa do amigão. Natã foi para sua casa. Lançou uma espada. Não, por favor, não leia agora o texto. Lançou uma espada, trouxe a palavra de Deus e preste bem atenção. Espada para o cristão é vida. Eu estava lendo essa semana, eu esqueci o nome do pregador, um antigo pregador, homem antigo também. Não sei se era John Owen, não lembro agora o nome dele, mas ele falou uma coisa muito interessante. Assim, preste bem atenção, assim como um homem, ao ver o seu amigo sendo mordido por um leão, e esse homem lança uma espada ou uma pedra e afugenta esse leão, da mesma forma, o amigo que prega o evangelho ao outro, da mesma forma, o pastor que declara para a igreja seus pecados. Da mesma forma que Natã foi para Davi, da mesma forma é um amigo que afugenta um leão de devorar o seu amigo. O diabo é o nosso adversário. Ele está ao derredor como? Como? Leão, buscando a quem devorar. Então, quando você é devorado ou está sendo mordido pelo pecado, vem um amigo, coloca o dedo no seu nariz e diz: você é um adúltero, é um promíscuo, é um perverso, é um incrédulo, você precisa se converter, você precisa se arrepender. Quando esse homem faz isso, ele está afugentando o leão que ia te matar. Quando chegamos e lançamos uma palavra que te diz: abandone a mulher com quem você está adulterando. Abandone o homem com quem você está flertando. Abandone os falsos amigos. Abandone as práticas que você tinha lá atrás. Quando a gente chega e fala isso, o que Deus está fazendo aqui é como que lançando uma pedra num leão que está pronto a te devorar. E foi exatamente isso que Natã fez com Davi. Lançou uma pedra num leão que iria destruir, matar a vida de Davi. Esse leão se chama pecado consentido, deliberado, pecado tranquilo, pecado suavizado, pecado que Davi se permitiu cometer e se perdoou por cometer. Ninguém pode se perdoar dos seus próprios pecados. Se você perdoar o seu próprio pecado, o leão está te devorando. O diabo está te destruindo. Isso se chama iniquidade.
iniquidade são pecados cometidos tranquilamente, deliberados. Esse é o segundo Davi. É o Davi que está parcialmente na presença de Deus. Ele vai ao combate, mas ele volta do combate e ele diz: eu estou cansado. E ele, nesse momento de cansaço, no momento que ele vai distrair um pouco a mente, ele decide olhar na janela, ficar na janela. Você sabe qual o nome do maior software que dominou, monopolizou a indústria da informática até os dias de hoje, e aliás tem dominado até os dias de hoje? Sabe como é o nome desse software? Janela. Windows. Sabe quem é o dono do Windows? Alguém sabe quem é o dono do Windows? Não? Alguém sabe? Pode falar o nome. Qual é o nome do dono do Windows? Como é o nome dele? E eu esqueci também. Depois eu te falo. Poxa, meu amor, obrigado. Bill Gates. Minha esposa lembrou. Tem gente falando Mark Zuckerberg. O Zuckerberg é o dono do Facebook, do YouTube, do WhatsApp, do Instagram e de mais algum aí que eu esqueci. E do... Twitter é outro problemático. Você sabe o que o Bill Gates está fazendo hoje no mundo? Sabe qual é o propósito do Bill Gates? Sabe qual é a proposta dele com a sua dominação? Porque ele domina todos os nossos dados. Onde foi instalado o Janela, o Windows, onde foi instalado o Windows, ele tem os nossos dados. Sabe o que ele está fazendo? Sabe qual é a proposta dele? Controle populacional. Sabe o que é controle populacional? É restringir a multiplicação que Deus falou. Espalhai, multiplicai-vos. Ele é o dono da janela. Ele é o dono do Windows. Ele é o dono das janelas que a gente fica procurando um monte de coisa. Ele é o dono das janelas que nos dão acessos ao Facebook, ao Instagram e a todos os outros aplicativos. Aí a gente pensa que a fofoqueira é aquela que fica na janela. Não. A janela está na palma das nossas mãos. E nós podemos estar no oculto, como está escrito aqui, porque tu fizeste em oculto, no versículo 12, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Esse é o Davi parcialmente cristão. Parcialmente dependente de Deus. Parcialmente dependente do Filho de Deus. E agora eu quero encerrar com o Davi completamente independente de Deus. 2 Samuel 24, por favor, abra lá. Segundo Samuel 24. Passar mais um pouquinho para frente as folhas. O levantamento do censo. Veja o versículo 1. 1 Samuel 24, 1. Tornou a ira do Senhor a acender-se contra os israelitas, e ele incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, levanta o censo de Israel e de Judá. Disse, pois, o rei a Joabe, comandante do seu exército: percorre todas as tribos de Israel, de Dan até Berseba, e levanta o censo do povo, para que eu saiba o seu número. Então disse Joabe ao rei: ora, multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes mais, e o rei meu senhor o veja. Mas por que tem prazer nisto o rei meu senhor? Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra os chefes do exército. Saiu, pois, Joabe com os chefes do exército da presença do rei a levantar o censo do povo de Israel. Tendo eles passado o Jordão, acamparam-se em Aroer,
à direita da cidade, que está no meio do vale de Gade, e foram a Jazer. Daqui foram a Gileade, chegaram até Cádiz, na terra dos heteus, seguiram a Dan-Jaã e viraram-se para Sidom. Chegaram à fortaleza de Tiro e a todas as cidades dos heveus, dos cananeus, de onde saíram para o Neguebe de Judá, a Berseba. Assim percorreram toda a terra e ao cabo de 9 meses e 20 dias chegaram a Jerusalém. Deu Joabe ao rei o recenseamento do povo. Havia em Israel 800.000 homens de guerra que puxavam da espada, e em Judá eram 500.000. Veja o versículo 10. Sentiu Davi bater-lhe o coração, depois de haver recenseado o povo, e disse ao Senhor: muito pequei no que fiz. Porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Preste atenção. Ao levantar-se Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, outro grande amigo de Davi, vidente de Davi, dizendo: vai e dize a Davi, assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que te faça. Veio, pois, Gade a Davi e lhe fez saber, dizendo: queres que 7 anos de fome te venham à tua terra? Ou que por 3 meses fuja diante dos teus inimigos e eles te persigam? Ou que por 3 dias haja peste na tua terra? Delibera agora, ou seja, decide agora, e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia. Porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Então enviou o Senhor a peste a Israel, desde a manhã até o tempo que determinou. E de Dan até Berseba morreram 70.000 homens do povo. Estendendo, pois, o anjo do Senhor. Sabe quem é esse anjo do Senhor aqui? Em letras maiúsculas. É o Senhor dos senhores. É Jesus, o Filho de Deus. Então, estendendo, pois, o anjo do Senhor a mão sobre Jerusalém para o destruir, arrependeu-se o Senhor do mal e disse ao anjo que fazia a destruição entre o povo: basta, retira a mão. O anjo estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. Vendo Davi ao anjo que faria o povo, falou ao Senhor e disse: eu é que pequei, eu é que procedi perversamente. Porém estas ovelhas, que fizeram? Seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. Só até aqui. O que Davi fez aqui? Deus se irou contra o seu povo. Quando Deus se irava contra o seu povo, o que ele fazia para colocar o seu povo no trilho de novo? Ele permitia que os inimigos viessem e vencessem as batalhas. Quando Deus se irou contra o seu povo, qual foi a primeira coisa que Davi foi fazer? Foi se tornar completamente independente de Deus. Sabe como? Ele queria ver a força do seu exército, a força do seu braço. Ele agora está completamente independente de Deus. Chamado, dependente de Deus. Segunda parte do chamado, a queda com Batseba, parcialmente dependente de Deus. E terceira parte desse homem que foi chamado e escolhido por Deus, completamente independente de Deus. Agora ele queria saber qual era o número do seu exército, qual era o seu poderio bélico, qual era a força que ele tinha em si mesmo para vencer os inimigos, porque Deus está virado. E isso é
tão tremendo, é tão poderoso, que Deus não deu nem muitas opções. Ele não deu opções assim, uma boa, outra má. Ele deu 2 opções, 3 opções terríveis. Terríveis e dramáticas. É mais ou menos quando seu pai diz assim, o que você prefere, levar uma surra ou ficar de castigo? Tem nada de bom, né? Poxa, nem um trabalhinho forçado. Para ser um pouco mais aliviado o castigo, assim. Posso me ajoelhar aqui aos teus pés e pedir perdão a você, e você me libera do castigo e da surra? Não. Deus já veio com 3 punições severas. Ele preferiu cair nas mãos de Deus, ele preferiu a peste sobre Israel. Ele preferiu vir com aquilo que não só lhe acometeria, como lhe acometeria também ao povo. Que coisa difícil, né? Que coisa dura. E no final, no versículo 17, ele diz, eu é que pequei. Eu é que procedi perversamente. Eu é que me tornei completamente independente de Deus. Por que Davi é um homem segundo o coração de Deus, meus irmãos? Onde que Deus encontrou um homem segundo o coração dele? Diante desses fatos aqui, diante desses atos, e eu não li nem metade da história da família dele. Não cheguei nós nem nos aprofundamos na relação matrimonial e na relação paternal de Davi, que foram tragédias, e aconteceram tragédias dentro da casa dos seus filhos. Era incesto, era filho matando filho, irmão matando irmão. Meu Deus, uma desgraça só. Por que esse homem continua lá no Novo Testamento sendo chamado homem segundo o coração de Deus e que fez tudo segundo a vontade de Deus? É porque esse homem sabia que ele nunca poderia remir o povo de Deus. Esse homem reconhecia que ele mesmo não era suficiente. E ele, quando acordava, quando ele despertava, quando a espada dos seus amigos entrava, como a espada de Natã entrou, como a espada desse último profeta entrou também no seu coração, ele aceitava. Ele aceitava a disciplina de Deus, ele aceitava a correção de Deus. Você ainda está disposto a aceitá-la? Porque o dia que você não tiver, significa que seu coração já está longe de Deus. Sua vida já está em bancarrota. Sua vida está numa descendente completa. Esse homem aceita a punição, aceita a correção, aceita a disciplina, aceita os seus amigos apontando o dedo no seu rosto e dizendo: você pecou. Esses são os verdadeiros amigos. E vão para suas casas. É interessante, né? Eles não ficam lá na casa dele. Agora vamos comer um negócio aí, vamos comer um churrasco. Não, eles dão a palavra, encaixam a espada, tiram a espada e voltam para suas casas. Igual fez Natã. E voltou para sua casa. Mas ele não podia ficar lá. Afinal de contas, Davi morava no palácio. Ele não podia sentar lá, comer da mesa, que nada. Era servo do Deus Altíssimo. Os melhores amigos são os amigos da simplicidade. Os melhores amigos são os amigos de Deus. Os melhores amigos que você tem são os amigos de Jesus. E Davi reconheceu seus pecados. Davi só continua com esse título de homem segundo o coração de Deus, porque uma coisa fundamental para nós, fundamental para a igreja de Cristo, pregada
nas últimas palavras de Apocalipse, que são as últimas palavras de Jesus, é: arrependa-se. E porque ele se arrepende, o título não sai da mão dele. O título continua com ele: homem segundo o coração de Deus, e que faz toda a sua vontade, porque recebe a repreensão e muda, recebe a repreensão e aceita. Fira-me o justo, e será isso mercê. Sabe o que significa isso? Venha o meu amigo, ou um pastor, ou um irmão, ou alguém que eu tenho carinho e ama a Deus. Ele vem com a espada, fira-me o justo, fere meu coração. Eu fico, porque toda disciplina no primeiro momento é amarga demais, incomoda demais, entristece até mesmo. Você, quando é disciplinado, você fica feliz? Se você for disciplinado, sair daqui feliz, significa que você é doido. Porque só o doido ri com a disciplina. Quando nós somos disciplinados, nós somos contristados, confrontados. Deus nos resiste, porque Deus resiste os soberbos. E aqui foi o ápice da independência de Davi, foi sua soberba. E o pastor Fernando hoje pela manhã falou: nossos piores pecados são orgulho. Haverá mais rigor para Tiro e Sidom do que para Sodoma e Gomorra. Meu Deus. Haverá mais rigor para a cidade que viu os milagres de Jesus, que viu a mão de Jesus, que viu o poder de Jesus, que viu a ação de Jesus. Haverá mais rigor para esses de dentro da igreja do que para os de fora. Não que não haja punição para Sodoma e Gomorra, mas haverá maior rigor para os de dentro do que para os de fora. Porque grandes pecados cometemos nós quando pensamos que podemos perdoar nossos próprios pecados. Grande iniquidade caímos nós quando entramos em incredulidade e nos tornamos de dependentes de Deus a parcialmente dependente de Deus, a completamente independente de Deus.